Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui novamente, sou o professor Geraldo aqui do curso de especialização em perícias médicas da Universidade Federal do Paraná. O tema pedido, como eu falei na aula anterior, pelo professor Edevar, seria perícias securitárias. E para complementar a primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do DPVAT, que seria danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. O DPVAT hoje está numa briga muito grande, certo? E então devem existir algumas modificações, provavelmente em valores, provavelmente na administração de quem vai administrar essa verba do DPVAT. E só que a parte pericial, a parte médica, não deve modificar, assim como a parte do prêmio. O valor do prêmio, como também a porcentagem do prêmio a ser paga, também não deve modificar. Então, por isso a gente vai falar também de forma resumida, assim como a gente falou da perícia securitária resumida, e a gente vai complementar daí e ensinar e, inclusive, trazer casos práticos para que vocês aprendam a fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de perícia. O DPVAT é uma legislação que tem seu amparo legal, né, na Lei 6.174 de 1974. Vejam, uma das perguntas mais comuns que a gente vê no dia a dia da gente na perícia é a pergunta que nunca cala. Mas quem que pode receber a indenização do DPVAT? Então, é qualquer pessoa vítima de acidente de trânsito. Seja esta pessoa o motorista, o passageiro, o pedestre e se aplica em todo o território nacional. Vamos observar os 3 tipos de coberturas que o seguro DPVAT realiza. Morte. O valor atual, não sei, está em discussão ainda se vai mudar ou não, mas o valor atual é de R$ 13.500 para pessoas que são vítimas de acidente com morte ou invalidez permanente. Então, o valor é o mesmo, R$ 13.500. Já quando você fala de reembolso de despesas médicas, no caso de um acidente, de um atropelamento, de uma batida com moto, uma fratura, a despesa médica e despesa, na realidade, hospitalar, ela é de R$ 2.700. O seguro obrigatório, DPVAT, é pago junto à primeira parcela do IPVA ou quando você paga a cota única. Vejam, outra pergunta, outra dificuldade que as pessoas têm e nos perguntam constantemente é o prazo para você solicitar após o infortúnio, após o acidente, após a colisão, após a queda, após o atropelamento. Então, vejam, até 3 anos, certo? 36 meses você pode requisitar, solicitar o ressarcimento com numerário pelo DPVAT e em algumas situações especiais, quando você, na realidade, teve um acidente grave, mas você não sabe como é que vai ser o prognóstico, se você consegue constatar, por exemplo, 10 anos depois, que você ficou inválido permanente, então, a partir do momento que a gente diagnosticar a invalidez permanente, a gente ainda tem 3 anos para solicitar o DPVAT. Atualmente, isso está em discussão, não se sabe se vai mudar ou não. Quem administra o fundo do DPVAT é a seguradora líder. Então, eu queria demonstrar para vocês que houve uma modificação muito grande na questão do valor do seguro do DPVAT. Então, hoje, um automóvel, em 2020 e provavelmente em 2021, deve seguir a mesma tabela, um automóvel deve pagar aí R$ 5,23 pelo seguro obrigatório. Táxi, R$ 5,23, ônibus com grande número de passageiros, 10,57, né? Micro-ônibus, 8,11. Vejam, ciclomotor, 5,67. Então, ficou uma tabela bem mais acessível. E aí a gente acaba percebendo, né, que
o próprio valor que paga o seguro até que vale a pena. As pessoas até se sentem bem mais sossegadas hoje nesse sentido. Veja, para você entrar e solicitar o pagamento, né, tem alguns documentos que são necessários. Então, você tem que apresentar o RG, o CPF, o comprovante de residência. Se for caso de acidente, né, com óbito, você tem que apresentar o documento do falecido com a certidão de óbito, boletim de ocorrência, o prontuário médico hospitalar, receitas com notas fiscais, se você quiser o ressarcimento da questão do gastos com medicamentos. E uma coisa que também é muito importante a gente deixar claro, não é obrigatório laudo do Instituto Médico Legal, certo? Então você pode solicitar sem isso. Local de solicitação, no Sindicato dos Corretores, tem um 0800, né, onde você faz o contato, faz a entrada, isso pode ser feito até via internet, e o dinheiro é depositado na conta corrente do segurado. Quando você fala em DPVAT, você tem que lembrar sempre que a tabela considerada é a tabela da SUSEP, da Superintendência dos Seguros Privados, né? Então, quando você quer graduar a lesão, eu deixei na tela para vocês olharem a graduação da lesão, você tem que ver o tipo. É invalidez permanente? É total? É parcial? Ela é parcial em membros superiores? Ela é parcial em membros inferiores? Aí você vê o tipo da invalidez que você está constatando. Você vai ver a discriminação escrito no segundo campo. Então, você pega um exemplo qualquer. Perda total de uso de uma perna. Aqui, na terceira linha da tabela vai estar a porcentagem sobre a importância segurada. Então, você tem um seguro de 200 mil, você vai receber 70% de 200 mil. 7 vezes 2, 14, 140 mil reais. Veja, tem valores calculados também sobre a porcentagem da importância segurada, que são os valores que o DPVAT considera pela tabela SUSEP. Então, você tem uma perda total de ambos os olhos, é 100% da tabela. Então, por que eu estou dizendo isto? Porque a tabela DPVAT chega num limite máximo de 13.500. Quando você contrata um seguro, você pode contratar 100, 200, 500 mil, certo? Mas, na realidade, o DPVAT é os 13.500. Então, ele pega a tabela SUSEP e você vai ver o valor calculado sobre a porcentagem da importância segurada, que é aquela pequena parcela do seguro obrigatório que você paga e que, se você tem perda total da visão de ambos os olhos, é 100%, então é os 13.500, que é o valor máximo de ressarcimento da tabela DPVAT. Certo. Veja bem, você tem perda total da visão de um olho, certo? Então, você vai olhar ali. Qual é o percentual? O percentual é 30%. Você joga esse 30% sobre os 13.500 e você vai ter o ressarcimento no valor de R$ 4.050. Ok? Então, aí você pega lá, por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma perda parcial do polegar. Aí você diz, qual é o percentual? 18%. Então, é 18% dos 13.500 que corresponde a 2.430. Então, eu acho que aí não tem nenhuma dificuldade para que vocês façam o laudo de uma perícia do DPVAT. Então, só que não esqueçam, algumas empresas, algumas entidades vão pedir para que vocês façam a tabela de graduação das lesões, né, com aplicação na redução parcial sobre o total. Então, vejam, nós temos casos assim. Vamos supor que você pega uma pessoa que tenha lá uma lesão de manguito rotador. Ele tenha um problema de ombro, um ombro congelado. Então, você vai olhar aqui. Perda completa da mobilidade de um dos ombros, né? Cotovelo, punho e dedo polegar. Essa é a tabela de graduação das lesões da redução parcial sobre o total. Então ele vai dizer o seguinte: perda completa da mobilidade de um ombro é 25%.
Então, o que vocês têm que olhar? Se esse ombro ele está congelado, ele tem uma perda da mobilidade total, ele vai dar o quê? Ele vai dar 100% dos 25% do valor máximo. Então, se essa dificuldade de mobilidade é severa, é 70% dos 25%. Se é média, certo? Então é 50%. 50% você tem aqui no percentual de perda, que a perda da mobilidade do ombro é 25%. Então você tem 50% de 25%. Se a mobilidade é leve, a perda da mobilidade é leve, você calcula 25% sobre 25%, que é o percentual total da perda da mobilidade do ombro. E se ela é residual, é 10% dos 25% da perda completa da mobilidade. Então, isso a gente vai depois demonstrar, quando a gente tiver a aula realmente. E, veja, a outra modalidade que é comum da gente receber também é um pedido para acompanhamento de junta médica. Então, a junta médica é uma junta não judicial, uma junta médica securitária. E ela, normalmente, ela pode ser composta, e normalmente é composta por um médico do segurado, que seria um assistente técnico do segurado, um médico da seguradora e um médico desempatador. Normalmente, você já recebe o formulário a ser preenchido, com os dados a serem preenchidos. Então, quando você vê, você acaba percebendo que o trabalho fica mais fácil, porque já vem escrito histórico, queixa, duração e tratamentos efetuados. Favor de escrever o exame físico, exames subsidiários apresentados e os resultados. E, a partir daí, você vai preencher um documento onde você demonstra a relação, por exemplo, neste caso, né, que é uma perícia extrajudicial, você tem a relação do segurado com o cotidiano. Aí eles vão perguntar, é primeiro grau, é segundo grau ou é terceiro grau? Só que eles vão te direcionar o que isso realmente significa. Então vamos lá, primeiro grau. O segurado mantém suas relações interpessoais com capacidade de compreensão, comunicação, papapá, né? Segundo grau, o segurado apresenta desorientação, necessita de assistência à locomoção ou para sair de casa, para sair à rua, né? Terceiro grau, o segurado apresenta-se retido ao lar, tem perda da mobilidade, perda da fala, não realiza atividades do cotidiano, tal. Então você vai marcar um X aonde se refere às relações do segurado com o cotidiano. Aí, por segundo, condições clínicas e estruturais do segurado, então também, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E você vai lendo como é que isso se comporta. O segurado apresenta-se rígido, capaz de livre movimentação, grau 1. Grau 2, segurado apresenta disfunção, insuficiência comprovada, doenças agudas ou crônicas em estágio que obrigue a depender de suporte médico constante, tá? Terceiro grau, segurado apresenta quadro clínico anormal, evolutivamente avançado, descompensado, estável, tal. Aí você marca um xizinho. O número de pontos é 0, 10, 20, né? E terceira é a conectividade do segurado com a vida, que também é primeiro, segundo e terceiro grau. Então, aí vem as perguntas. O segurado realiza sem assistência as atividades de vestir-se, despir-se e tal, 10. Se for, tá? O segurado necessita de assistência e o auxílio de técnico eventual para trocar a roupa, entrar e sair do chuveiro, para realizar atos de higiene, asseio pessoal, tal. Se é esse o caso, coloca lá o xizinho que vai dar os 10 pontos lá. E o terceiro grau se necessita de assistência mantida constantemente em atividades de higiene, asseio pessoal, tal, marca lá os 20. E aí, finalmente, você vai
fazer o segundo documento, onde você também vai responder se a idade do segurado interfere na análise da morbidade do caso, certo? O índice de massa corpórea superior a 40, há risco de sangramentos, rupturas ou qualquer outras ocorrências iminentes que possam agravar a morbidade do caso. Há curso de recidiva, né, e ou progressão da doença tratada e o agravo mantido associado à não disfunção imune. Tá, então você vai marcando lá para você ver o número de pontos. Finalmente, você faz o preenchimento, soma e vê quantos pontos atingiu. E aí a seguradora vai dar a devolutiva desse formulário preenchido que a gente manda para a junta, né, e vai dizer se ele tem o direito ao seguro contratado ou não. Ok? Eu acho que é isso, então, que a gente precisaria estar conversando com vocês, e eu acredito que na aula a gente vai, além de demonstrar casos práticos, a gente vai poder discutir melhor isso. Então, espero que tenha sido favorável para vocês, espero que tenha esclarecido algumas coisas na questão do direito securitário. Ok? Então, tudo de bom para todos.